Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 35 ao versículo 39. Marcos, capítulo 1, do versículo 35 ao 39. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições nesse livro, chegando já ao final do primeiro capítulo. Marcos capítulo 1, do verso 35 ao 39, nos diz assim: ouça com fé, é a palavra do nosso Deus que vai ser lida. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo agora a iluminação do Senhor para compreendermos as suas sagradas palavras. Senhor nosso Deus, Deus bendito, ilumina o nosso entendimento. Faz com que pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, nós possamos compreender o que a Tua palavra tem a nos dizer. Não só entender o que ela significa, mas entender o que ela significa para nós. Que o Senhor nos conduza em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós ainda estamos na cidade de Cafarnaum, ali na região da Galileia, no início do ministério de Cristo. Ela já foi o palco de muitas das manifestações da glória e do poder do nosso Senhor Jesus. Ele demonstrou seu poder ali, curando, expulsando demônios. E ali ele foi mostrando como o seu reino se estabelece pela sua autoridade, que é superior aos mestres desse mundo, que é superior às forças das trevas, que é capaz de reverter as consequências do pecado, inclusive as consequências do pecado no corpo, como ele mostra ao curar as doenças. Nós temos acompanhado, irmãos, até agora um dia só, um único dia do ministério de Cristo. E esse dia do ministério de Cristo já tem ocupado 3 semanas nossas e continuará ocupando agora. Nós vimos esse dia bastante atarefado, nós vimos como ele estava com seus discípulos na sinagoga, no sábado, nós vimos como ele ensinou ali, nós vimos que depois de ter ensinado ali, ele expulsou também demônios ali, e que logo ele saiu e foi para a casa de Simão, Pedro e de André, e ali ele curou a sogra de Pedro, e ali também as multidões se ajuntaram, e ele pôde curar muitos ali, expulsar muitos demônios também ali. O texto continua então nos dizendo que ao pôr do sol daquele mesmo dia, a multidão se juntou, como nós já falamos, a tal ponto do autor Marcos dizer que toda a cidade estava ali na porta esperando pelo Senhor Jesus. Aquela multidão procurava Cristo, aquela multidão procurava aquele que havia acabado de, com autoridade, expulsar demônios. Depois de todo o ensino, depois de todas as curas, de todas as expulsões de demônios, agora Marcos continua descrevendo as atividades de Cristo. E não só aquilo que ele fez de dia, mas nós veremos agora o que ele fez de madrugada. Porque o texto nos diz que ele se levanta no meio da noite, ainda sendo intenso o escuro da noite, e então nós vemos aquilo que Cristo fez nessa hora que nós nos encontramos dormindo na grande maioria das vezes. A partir dessas suas ações, das suas palavras, descritas nesse versículo, nesse horário tão estranho de madrugada, nós aprenderemos hoje que o reino de Cristo é estabelecido sobre 2 fundamentos básicos: o fundamento da oração e o fundamento da pregação da palavra. Nesta noite, portanto, nós veremos esses 2 fundamentos, os 2 fundamentos do ministério e do reino do Senhor Jesus, do ministério do reino da igreja do Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles, o fundamento da oração. Veja aqui, na descrição das ações de Cristo naquele dia, Marcos nos diz, como eu acabei de dizer, que ele se levanta de madrugada. Veja o versículo 35. Marcos 1,35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava.
Veja que ainda era noite, ainda era escuro. E a expressão aqui no texto original é que era muito escuro ainda. Ou seja, o sol estava longe de raiar. O sol estava longe de vir à tona. Ainda era muito escuro quando Cristo se levanta para ir se dirigir a um lugar deserto e ali orar. Enquanto ainda era muito escuro, ele sai, se afasta, e o texto diz claramente que ele não foi para um deserto, porque ali próximo não existiam lugares desertos para ele ir a pé no meio da madrugada, mas ele foi para um lugar deserto. Não sabemos exatamente qual, talvez fora da casa, talvez num canto mais escondido na região ali, mas ele foi para um lugar deserto onde não tivesse ninguém, para onde ele pudesse orar tranquilamente no meio da noite. É de fato interessante observar que em alguns momentos do Senhor Jesus, ele estava cercado de uma multidão. Em outros, ele estava totalmente sozinho. Interessante que no texto anterior diz que ele estava cercado de uma multidão a tal ponto da cidade inteira estar na porta esperando por ele, e agora ele se encontrava sozinho. E ele estava sozinho porque ele queria estar sozinho. O texto não nos diz que ele foi para o deserto, mas sim para um lugar deserto. Ele escolheu estar ali, ele foi para ali. É interessante que na tentação ele foi levado, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para um deserto. Agora ele mesmo é conduzido pela sua própria vontade para estar no lugar deserto e ali orar. Aquele que estava cheio de multidão ao seu redor, agora se encontra sozinho para orar ao Senhor. E aqui Cristo nos ensina algo fundamental para a nossa vida, para a vida cristã. Todos nós devemos ter períodos a sós de meditação e oração com Deus. Não tenha dúvidas de que o ministério de Cristo era muito agitado. Nós acabamos de ver que nós temos visto apenas um dia do ministério do Senhor Jesus. E veja como era corrido a rotina de Cristo. Sempre tinha alguém para ele ensinar, sempre tinha uma sinagoga para ele ir, sempre tinha pessoas que procuravam ele em busca de cura, de ensino. E ele gastava um bom tempo com isso. Ele gastava tempo ensinando, pregando, e na verdade, pelos relatos, nós vemos que a maior parte do seu tempo é gasto na pregação. Mas ele entende que ele tem necessidade de gastar tempo a sós em oração. Por mais que a multidão seja chamativa, por mais que a popularidade seja muito chamativa, ele prefere naquele momento ficar a sós com Deus. Ele não se encanta com os prestígios da sua rotina, com os prestígios da multidão, com a sua fama que se espalhava. Ele sabe que precisa orar, ele sabe que precisa devotar o seu tempo a sós com Deus, e ele vai para ali. É interessante que muitas vezes nós nos encantamos, não com a multidão cheia que vai atrás de nós, talvez, mas com a nossa rotina cheia. A gente se orgulha de não ter tempo para nada. A gente se orgulha de estar sempre correndo, sempre produzindo. Nós nos orgulhamos de ter uma rotina tão frenética que a gente não consegue parar e orar. É interessante porque, especialmente aqueles que lidam com o estudo e trabalham com a mente, eles se alegram de estar sempre produzindo, porque eles sempre produzir é bom. Ou seja, é bom quando não tenho tempo para mais nada, só para trabalhar. Mas veja que Cristo entende que por mais que ele tenha uma rotina corrida, ele precisa ter um tempo de oração com o Senhor. E é interessante porque muitas vezes, quando nós tratamos de irmãos que lutam contra o pecado, e nós sempre falamos, olha, a primeira coisa que é necessário para que você vença um pecado é estabelecer na sua vida uma rotina de oração e meditação nas Escrituras. É a primeira coisa que você tem que fazer. Mas muitas vezes nós ouvimos, mas é corrida, é difícil, não tem como, é muita coisa para fazer, eu trabalho fora, e quando eu chego tenho a casa para cuidar, e tem filhos e assim por diante. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo, diante da importância do seu ministério, ele reconhece que ele precisa parar para orar ao Senhor. Não vai ser a primeira vez que Cristo vai negar as multidões para se encontrar sozinho e orar ao Senhor. Não ache que a sua rotina cheia é mais importante do que a sua oração, seu momento a sós com o Senhor. Uma multidão de afazeres vai querer tomar o seu tempo, mas você precisa dizer como Cristo disse, agora eu preciso estar com o Senhor. É fácil encontrar na rotina cheia uma desculpa para não orar, a desculpa para não meditar na palavra, para não se encontrar sós com o Senhor. É muito tentador se acordar e logo se envolver com as atividades do dia. Você logo se acorda, já olha o WhatsApp, já olha a rotina, já olha a sua agenda, já olha o que tem que fazer, já olha quem entrou em contato com você. Mas preste bem atenção, a negligência da oração pode trazer sérias consequências para as nossas vidas.
A negligência do tempo a sós com o Senhor pode trazer diversas consequências para a nossa alma, para o nosso coração. Veja, o Senhor Jesus sabe muito bem da importância da oração. Quando Lucas vai retratar o seu batismo, o texto nos diz que ele estava orando no momento do seu batismo. Na transfiguração, quando nós vemos a glória de Cristo ali com os discípulos, ele estava orando. Antes de escolher os seus discípulos, o texto nos diz que Cristo passou a noite inteira em oração. Depois de multiplicar pães e peixes, ele se isola e vai orar novamente. No jardim do Getsêmani, enquanto sua alma estava profundamente angustiada e triste, ele vai ao Senhor e ele ora novamente. Em tudo isso, Cristo mostra como ele é o perfeito exemplo de oração. Como nos alerta muito bem J.C. Ryle, um mestre da oração como Jesus não pode ter servos que não oram. E veja como isso é fundamental para nós entendermos. Um mestre da oração como era o Senhor Jesus Cristo, alguém que compreendia a necessidade que ele tinha de oração, ele não pode ter e nem terá discípulos que não oram. E é interessante que o mesmo Riley ele vai dizer, como pode, se Jesus sempre orou, se Jesus que não tinha pecado, se Jesus que era cheio do Espírito Santo de Deus, que não tinha maldade alguma, sempre estava orando, quanto mais nós que estamos cheios de pecado. Se Cristo que é santo orava, quanto mais nós que somos pecadores. Jesus buscou um lugar secreto, isolado, onde ele pudesse ficar livre das distrações, dos incômodos, das tentações, do orgulho, da soberba, para orar ao Pai. Perceba que é isso que ele ensina no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículo 6 nos diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus vive aquilo que ele ensina, ele diz, procura um lugar secreto para orar, se livra da tentação do orgulho, e então o Senhor Jesus Cristo procura um lugar deserto e vai ali orar. Talvez fosse muito bom para o ministério dele orar ali diante das multidões. Talvez fosse muito chamativo para o ministério dele mostrar sua devoção orando ali no meio do povo que procurava ele, para que os homens pudessem dizer, veja que homem santo, como ele ora. Mas Cristo sabe que ele não deve orar diante das multidões, mas num lugar deserto, isolado. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que as nossas maiores guerras vão ser travadas diante dos problemas, diante das grandes multidões, mas as nossas piores batalhas muitas vezes vão ser travadas na nossa oração, quando nós estamos a sós com Deus. Em momentos de devoção particular, como esses, os nossos corações estarão cada vez mais entregues aos seus próprios desejos, às suas tentações. A negligência da oração, irmãos, pode ser a ruína das nossas almas. Como o Riley mais uma vez nos ensina, não orar é não ter Cristo, é não ter Deus, é estar no caminho certo para a destruição. Essa é a verdade que a Escritura nos ensina. Quem não ora é porque não segue o exemplo do Senhor, é porque não tem o próprio Senhor. Nós não podemos permitir que a nossa rotina tire o nosso tempo de comunhão com Deus, o nosso tempo de oração com o Senhor. Se nós não temos tempo para ficar a sós com Deus, há algo de errado. Se nós não temos tempo de ficar a sós com o Senhor, é porque tem algo muito errado acontecendo nas nossas vidas e nós precisamos parar, nós precisamos mudar. A oração é um dos fundamentos do reino do Senhor Jesus Cristo. E por mais que sua rotina fosse pesada, por mais que a sua rotina fosse corrida, ele parou e encontrou tempo para orar. O registro da oração, irmãos, dessa oração, logo no ministério de Cristo Jesus, logo no início do livro de Marcos, é muito claro para mostrar o fundamento que a oração iria ser para todo o seu ministério. O Senhor nos ensina logo no início da sua obra no mundo que a oração é fundamental. Não podemos nos enganar e achar que sem a oração o evangelho vai avançar, a igreja vai crescer. O reino do Senhor Jesus avança por meio da oração. Um ministério sem oração está fadado ao fracasso. Uma igreja sem oração está fadada ao fracasso. E é interessante que é muito tentador, especialmente nos nossos dias, que as igrejas se envolvam nesse tipo de rotina frenética de atividades. É muito comum encontrar igrejas que têm atividades todos os dias, mas o povo não tem tempo para orar sós com Deus. Isso acontece especialmente com os pastores. O pastor Luiz Fábio falou hoje da grande tentação que cerca o pastor em relação à depressão, em relação
até mesmo a tentativa do suicídio, e há muitas outras tentações também no ministério. Por exemplo, uma das grandes tentações que todos os pastores passam é não ter tempo para orar. Você pode achar isso estranho, mas é verdade. Os pastores são tentados a não orar. Por quê? Porque eles sempre têm coisas para fazer. É verdade que tem alguns pastores que não têm tantas coisas assim para fazer. Mas nós vamos deixar esse caso de lado. Nós vamos prestar atenção nos pastores que de fato trabalham. Os pastores que trabalham, eles são tentados a trabalhar tanto que eles ignoram a própria vida espiritual, a própria vida de oração. É comum ver ministérios pastorais, é comum ver presbíteros, é comum ver diáconos que não oram. E como isso é perigoso para a igreja? Como isso é perigoso para a própria igreja do Senhor? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Nós vamos ler esses 4 primeiros versículos do capítulo. Aqui é o momento da instituição do diaconato. E nós vamos ver como os pastores, como os apóstolos aqui, e logo após os pastores, têm no seu ministério, tem a raiz do seu ministério na oração e na palavra. Veja, Atos 6, versículo 1 ao 4 nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Distribuição de alimentos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja o que os apóstolos disseram. Os apóstolos viram um problema, ou chegou a eles um problema. O problema é que as viúvas não estavam sendo atendidas, as viúvas dos helenistas não estavam sendo atendidas. E então eles disseram: olha, há um problema que está acontecendo na igreja, mas nós não podemos resolver esse problema porque nós precisamos orar e pregar. Se nós perdermos tempo, ou utilizarmos o nosso tempo na distribuição, ou fazendo outros serviços, nós vamos deixar de orar e de pregar. Os apóstolos fazem isso porque eles seguem o exemplo de Cristo. Cristo pautou o seu ministério na oração e na pregação. Assim os apóstolos fizeram, e assim os apóstolos ordenaram que os presbíteros assim fizessem, especialmente aquele presbítero que é responsável pelo ensino, o pastor. Por isso, se o pastor não tem tempo para orar, ele não tem tempo para preparar a pregação, ele não vai cumprir o seu ministério. É interessante que eu conheço, não é a realidade aqui na igreja, mas eu conheço igrejas onde o pastor tem que pastorear a igreja, a sede e ainda 4, 3 congregações. Ou seja, todo dia ele tem coisa para fazer. Na segunda ele está na congregação, na terça está em outra, na quarta está em outra, na quinta tem doutrina e assim por diante. Aí eu fico pensando, quando é que esse pastor ora? Quando é que esse pastor prepara a pregação? Quando é que esse pastor dá atenção à sua esposa, à sua família? Nós precisamos ter cuidado para não sobrecarregar os nossos pastores com demandas que não são as demandas deles. Quando o pastor tem que resolver tudo, ele acaba não resolvendo o principal, que é a oração e a pregação da palavra. É interessante que Deus escolheu outros homens para fazerem isso, diáconos para fazerem isso, inclusive presbíteros regentes para ajudarem o pastor nisso. O apóstolo Paulo vai dizer, especialmente os presbíteros que presidem bem, que governam bem a igreja. Se o pastor não ora, se o pastor não se preocupa em se preparar para a pregação da palavra, ele vai fracassar nas suas tarefas. E ele vai chegar no domingo, ele vai pregar e os irmãos não vão sentir diferença alguma na vida de vocês. Se o pastor não se prepara, ele não ora, ele não estuda a palavra para pregar, ele não tem um momento a sós com o Senhor, ele vai pregar todo domingo e não vai acontecer absolutamente nada. Como é triste reconhecer que a negligência da oração é muito comum na vida desses líderes, não só por culpa da igreja, muitas vezes mas especialmente também por culpa deles. E por culpa nossa, eu me incluo nesse meio também. Nosso próprio coração, irmãos, nos tenta a não orarmos. É comum que quando você faz uma atividade com tanta frequência, você se sente tão poderoso para fazer aquela atividade que você acha que você não precisa orar mais.
Por exemplo, às vezes quando você está começando a aprender a dirigir, você ora tantas vezes ao Senhor para que o Senhor não permita que você bata no carro, porque às vezes o carro é dos seus pais, não é seu, enfim, você está aprendendo. Mas depois que você aprendeu mesmo, passou um tempo, você não está nem aí mais para nada, você vai-se embora, não ora, não está nem preocupado. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas espirituais. Por exemplo, nós temos que criar os nossos filhos, mas nós já criamos eles com a rotina tão comum que a gente não ora por eles, que a gente não ora pelo crescimento deles. Muitas vezes nós estamos no nosso casamento tão acostumados com o nosso casamento que nós não oramos pelo nosso esposo, pela nossa esposa, não oramos pelo casamento, pelo nosso crescimento em graça e assim por diante. Nós estamos vindo para a igreja tão acostumados com a rotina que nós não oramos pelo pastor, nós não oramos pelos presbíteros, nós não oramos pelos nossos irmãos, nós não oramos por nós antes de vir ao culto. Vir ao culto é algo tão comum, tão rotineiro que a gente não se prepara em oração para vir a ele. O que o Senhor nos ensina, irmãos, é que há sim muitas tarefas que nós devemos fazer. Cristo tinha, ele tinha que visitar, ele tinha que pregar, ele tinha até mesmo que curar, expulsar demônios, mas ele precisava antes de qualquer outra coisa parar e orar. Certamente você tem muitas tarefas para fazer, mas antes de todas elas você precisa parar e orar ao Senhor. Você precisa reconhecer que sem a oração você não vai conseguir avançar nos seus trabalhos. É muito comum, irmãos, nos comportarmos como Simão e os outros se comportaram aqui. Veja o versículo 36 e 37 de Marcos capítulo 1. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. É interessante que muitas vezes nós nos comportamos assim como esses homens. Cristo Jesus estava ali orando, mas eles estavam mais preocupados com a multidão que procurava. Muitas vezes nós sabemos que temos que orar, mas estamos mais preocupados com o que temos que fazer ou com aqueles que procuram a nós. Muitas vezes nós não enxergamos a prioridade da comunhão com o Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que as rotinas que tomam nosso tempo, que as pessoas que dependem de nós, são mais importantes do que a oração. A grande verdade é que Cristo nos ensina é que sem a oração, a nossa rotina está fadada ao fracasso. Sem a oração, as pessoas que dependem de nós vão sentir nossa falta, porque nós não estaremos preparados para suprir as suas necessidades. Como nós nos enganamos em não compreender que a oração é fundamental para o reino de Cristo, para a sua igreja. Se a nossa igreja não orar, se nós como irmãos não orarmos, a nossa igreja vai fracassar. Se nós não perseverarmos em oração, se nós não orarmos pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, pelos nossos homens, pelas nossas mulheres, nós vamos fracassar. Se você não orar pelo pastor, a chance dele cair é muito maior. Se você não orar pelo seu esposo, pela sua esposa, a chance dele cair é muito maior. A oração nos sustenta. A oração sustenta a igreja. Cristo sabe disso. A oração sustenta o seu ministério. É através de homens e mulheres que oram que o reino do Senhor avança. Nos esquecemos que sem a oração a nossa vida corre perigo. A nossa vida corre sério perigo, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja. Precisamos urgentemente desenvolver o hábito de orar sós com Deus. Talvez você diga: mas eu oro toda hora, eu estou no trânsito, eu estou orando, eu estou no trabalho, eu estou orando. Bom, é interessante, Cristo fez isso. No momento que ele estava sendo batizado, ele estava orando. Mas Cristo também separou um tempo para orar. Você precisa separar períodos do dia onde você vai orar, como fez Daniel, que orava 3 vezes ao dia e trancava ali as portas do seu quarto e ali orava. A oração é o primeiro fundamento do ministério do Senhor Jesus, do reino do Senhor Jesus. Sem oração, a igreja fracassa, o reino de Cristo desaparece. Mas esse não é o único fundamento. Veja, o segundo fundamento vai ser dito logo após, no versículo 38. Fundamento da pregação. Porque nós vimos que Simão e outros que estavam com ele foram procurar Jesus dizendo: olha, a multidão te busca. Mas veja a resposta de Cristo Jesus no versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Veja, a multidão estava procurando Jesus, os apóstolos chamam, até agora eles não eram apóstolos ainda, mas os discípulos de Jesus estavam chamando Cristo para seguir
as multidões para ir atrás das multidões que o procuravam, que o seguiam. Mas então Cristo diz: não, nós precisamos ir a outros lugares, a vilas vizinhas, a vilarejos vizinhos, a povoados vizinhos, para o propósito único de pregar. O desejo de Cristo não era ter uma residência, não era ter um ministério fixo, mas era seguir de povoado em povoado, de vila em vila, pregando, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens informam: olha, tem uma multidão que te procura, e talvez fosse muito cômodo para Cristo ficar ali. Eu já tenho uma multidão aqui, eu posso continuar aqui. Mas não, Cristo sabe que ele não pode ficar ali, mas ele precisa avançar na pregação do evangelho. Ele sabe qual é a sua missão. Foi para isso que ele foi enviado. É através da pregação, e aqui nós aprendemos, é através da pregação que Jesus dá continuidade ao seu ministério. No versículos 14 e 15 do capítulo 1 de Marcos, nós vimos que assim inicia o ministério do Senhor Jesus Cristo. O texto vai nos dizer que ele foi pregar o evangelho do reino. E agora o texto nos diz que ele continua o seu ministério como? Pregando. Cristo inicia seu trabalho ao pregar, ele continua ao pregar, e até a sua morte ele gasta a maior parte do seu tempo ensinando, pregando a palavra, seja para as grandes multidões ou para os seus discípulos individualmente. O Senhor Jesus Cristo deixa claro: o segundo fundamento do seu ministério é a pregação. E aqui nós vemos porque os discípulos disseram: nós precisamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Não foram os discípulos, não foram os apóstolos que inventaram isso. Eles aprenderam com o Senhor Jesus. Jesus se dedicava à oração e à pregação da palavra. A prioridade da pregação, irmãos, é demarcada pelo Senhor Jesus Cristo. A pregação é o fundamento do seu ministério. E veja algo interessante aqui: Jesus Cristo sabe que milagres e expulsões de demônio atraem multidões. Ele sabe. Ele expulsou um demônio, a multidão foi atrás dele. Ele curou a sogra, a multidão foi atrás dele. E quanto mais ele curava, mais a multidão seguia atrás dele. Mas não é através da cura e da expulsão de demônios que Cristo vai continuar o seu ministério. Você já pensou nisso? Você já pensou que se Cristo fosse um líder pragmático, se ele fosse um pastor que gostasse de multidão, ele continuaria seu ministério só curando, só expulsando demônios? Porque isso atrai gente. E ele logo teria uma multidão cercando ele. Mas ele diz: olha, essa multidão vem atrás de mim por causa dos milagres que eu executo, mas eu continuo pregando a palavra, porque é pela pregação da palavra que o povo de Deus é reunido. A pregação é o fundamento do ministério. Portanto, quando a igreja se ilude achando que vai atrair homens e mulheres com outra coisa que não a pregação, ela fracassa. A igreja enche, mas não enche de ovelhas. Enche, mas não enche de povo de Deus. Jesus Cristo sabe que não é pelos milagres que as pessoas vão ser salvas. Ele sabe que é pela pregação da palavra. Os sinais, irmãos, os milagres eram importantes, mas eles serviam como atestadores, como aprovadores do conteúdo da pregação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os milagres serviam à pregação e não o contrário. A pregação é o principal e os milagres auxiliam a pregação. Atestam o conteúdo da pregação. Observe que mesmo com poder para fazer milagres, irmão, Cristo não abusa desse poder. O que mais nós vemos, né? Pastores que se dizem pessoas capazes de curar, abusando desse falso poder de cura para atrair multidões. Não é o que Cristo faz. Cristo segue pregando a palavra de Deus, porque Cristo sabe, como Paulo vai afirmar logo depois, é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós acreditamos, irmãos, muitas vezes nós precisamos mudar o estilo da igreja, nós precisamos botar uns cânticos mais animados, que é para atrair os jovens, colocar alguns jogos de luzes aqui, fazer uma dança, um teatro, um negócio diferente. Mas o que o Senhor nos ensina é a pregação da palavra é que chama as suas ovelhas. É a pregação da palavra que enche a igreja. Não a igreja de homens e mulheres, mas enche a igreja de ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer, irmãos, que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, escolheu ser um pregador. Você já pensou nisso? Você já pensou que o Senhor escolheu que seu Filho se encarnasse, se tornasse um homem, então viesse ao mundo para ser um pregador da palavra? Não um curandeiro, não um expulsador de demônios, mas um pregador da palavra.
Ele cumpre, irmãos, a profecia que foi dita por Moisés, que vai vir um profeta semelhante a Moisés e o povo de Deus vai ouvi-lo. Ele é o pregador da palavra por excelência. Esse é o ministério que ele tem nas suas mãos. O ministério de libertação pela palavra. Esse é o ministério que ele entregou à sua igreja. O Senhor Jesus Cristo veio não para atrair multidões, mas para pregar a palavra. E pela pregação da palavra, muitos são salvos. Foi pela pregação da palavra que Jesus iniciou o seu ministério. É também por meio dela que ele continua o seu ministério, a sua obra. E é por meio dela também que a igreja continua a obra que uma vez Cristo iniciou. Ele mesmo ordenou aos seus apóstolos, os irmãos vão se lembrar muito bem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É pela fé na pregação que o homem é salvo. É pela fé na pregação da palavra que todo homem e toda mulher pode encontrar salvação. A pregação foi a ferramenta do Senhor Jesus Cristo para salvar, e esse também é o instrumento da igreja. Esse é um instrumento que foi dado à igreja para salvar vidas. Nós achamos que a igreja vai salvar fazendo caridade. Nós achamos que a igreja vai salvar fazendo mutirões. A igreja salva pregando a palavra. A caridade, os mutirões têm sim o seu papel. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos dar de comer, dar de beber. Mas nada disso pode substituir a prioridade, a primazia da pregação da palavra. Pão sem evangelho pode mudar a história de um homem por apenas 1 hora, 2 ou talvez 3. Mas o evangelho pode mudar a história de um homem para a eternidade. É pela pregação da palavra que a igreja cresce. É pela pregação da palavra que a igreja muda vidas. E perceba que essa tarefa foi dada a Cristo Jesus, a homens, quando ele chamou seus apóstolos, os 12 apóstolos, e desses apóstolos, os apóstolos deram essa tarefa para outros homens chamados com a finalidade de pregar a sua palavra. É verdade, irmãos, que todos nós somos chamados para anunciar a Cristo Jesus, dar testemunho do Senhor Jesus, falar do Evangelho, falar de Cristo Jesus para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, de estudo. Mas é interessante, nós devemos perceber que Cristo comissiona homens de forma específica, para uma tarefa específica. E se nós não compreendermos isso, fica difícil entender porque os irmãos se reúnem todo domingo para ouvir um homem pregar para vocês. Precisamos ter em mente clara a ideia de que a pregação da palavra foi dada a homens que foram chamados, comissionados para essa tarefa, para a tarefa da pregação, porque o próprio Novo Testamento vai entender dessa forma, que a pregação pressupõe comissão. Uma prova interessante disso, irmãos, está no próprio texto que nós encontramos aqui. Porque o texto utiliza um verbo para falar da pregação de Jesus Cristo. Diz que Jesus Cristo foi pregar e diz que foi para isso que ele veio. E esse verbo que é utilizado para descrever a pregação de Cristo Jesus só encontra um sujeito legítimo em alguém que foi divinamente chamado para isso. Eu quero que você preste muito bem atenção nesse ponto. É um ponto interessante e importante. Perceba que nos evangelhos, em todos os evangelhos, esse mesmo verbo pregar, como está no texto original, só aparece para homens que foram divinamente chamados para isso. Por exemplo, Jesus, que foi comissionado pelo próprio Deus, João Batista, que era um profeta da antiga aliança, os apóstolos. E perceba que toda vez que esse verbo era utilizado para alguém que não era divinamente chamado para fazer essa tarefa, era em tom de desaprovação. Sempre que esse verbo é utilizado para se referir a alguém que não foi chamado por Deus para pregar a palavra, ele estava em desobediência à palavra. Por exemplo, no mesmo capítulo 1 de Marcos, se os irmãos prestarem atenção, logo em seguida vai vir a descrição da cura de um leproso. E o Senhor Jesus Cristo disse que ele não deveria anunciar que Jesus Cristo havia curado ele. Mas o que esse leproso faz? Desobedece à ordem de Cristo e o texto diz que ele sai pregando. Só que Cristo diz para ele não pregar, mas ele vai pregar. O mesmo tipo de situação acontece ainda em Marcos capítulo 5, em Marcos capítulo 7. Sempre que alguém recebe a ordem de não pregar e prega, ele está desobedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Sempre que nós encontramos esse mesmo verbo pregar, é sempre para homens que foram chamados para isso. O Senhor Jesus, João Batista, os apóstolos. E sempre que alguém tenta fazer aquilo que não foi chamado para fazer, ele está desobedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Isso é confirmado pelos apóstolos nas cartas. Isso é confirmado também pelo texto de Atos. Somente os apóstolos e homens chamados pelo Senhor, como Filipe, como Timóteo,
Tito, foram chamados por Deus para serem pastores, presbíteros e pregar a palavra do Senhor de forma especial. Ao chamar esses homens, Deus estava abençoando a igreja com seus instrumentos de proclamação. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Veja a exortação que Paulo faz ao jovem Timóteo. 2 Timóteo 4, verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Veja a ordem que ele diz, prega a palavra. E mais uma vez, irmãos, aqui não há uma desculpa para não anunciarmos Jesus Cristo. Não há uma desculpa para nós não nos sentirmos responsáveis de falar de Jesus para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para alguém que nós encontramos na rua, para o nosso próximo em geral. Não há uma desculpa aqui para isso. Porque todos nós somos chamados para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. É nossa obrigação. E quando nós não fazemos isso e terceirizamos a tarefa, achando que é só o pastor que tem que falar de Jesus, achando que é só os oficiais que devem falar de Jesus, nós estamos indo de encontro à vontade do Senhor, nós estamos pecando contra Deus. Contudo, é preciso que fique claro que Deus comissiona homens e dá dons especiais a esses homens para pregarem a palavra de uma forma que Ele não chamou nenhum outro. Agora faz mais sentido o fato de nós nos reunirmos aqui para ouvir um homem pregando a palavra. Porque esse homem foi escolhido pelo Senhor para ser a voz dele na igreja, no culto. Por isso que Deus chama pastores, por isso que Deus chama presbíteros, para que eles sejam responsáveis pela pregação da palavra. Porque eles receberam a comissão que Cristo recebeu, que Cristo passou para os apóstolos, que os apóstolos passaram para os evangelistas e que os evangelistas passaram para os pastores e presbíteros. É por isso que o catecismo da nossa igreja ele vai dizer que a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. O que o catecismo está dizendo? Ele está proibindo que nós preguemos a palavra? Não. Mais uma vez, não. O que ele está dizendo é que Deus chama homens de forma especial para serem pastores, presbíteros, responsáveis por pregar na igreja do Senhor. E que esses homens vão passar por um presbitério, vão orar por eles, vão impor as mãos sobre eles. E eles vão ter autoridade para pregar, a autoridade que somente o Senhor pode dar. Isso não nos deve fazer relaxar no anúncio do Senhor Jesus Cristo, mas reconhecer que Deus dá dons e chama homens para esses ofícios dentro da sua igreja. Perceba como isso é maravilhoso, porque quando nós olhamos para o pastor no púlpito, nós podemos olhar para ele e entender que ali está um homem vocacionado pelo Senhor. Quando você olha para o pastor no púlpito com essa consciência, você não vai olhar e ver um pastor muito jovem, um pastor muito velho, um pastor muito bonito, um pastor muito feio, um pastor que gagueja muito, que fala muito rápido. Você vai ver um homem que foi chamado pelo Senhor para ser a boca de Deus no meio da sua igreja. É um princípio fundamental que nós precisamos entender para nós vivermos como a igreja e desfrutarmos das bênçãos do Senhor. E um princípio que decorre disso, irmãos, dessa comissão encontrada por Jesus, é um princípio que há uma outra confissão, não a confissão da nossa igreja, mas uma confissão reformada, a confissão helvética vai afirmar. Ela diz assim, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. E ainda continua dizendo, portanto, quando esta palavra de Deus é agora anunciada na igreja por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é anunciada e recebida pelos fiéis e que nenhuma outra palavra de Deus pode ser inventada ou esperada do céu e que a própria palavra anunciada que deve ser levada em conta, e não o ministro que anuncia. Pois mesmo que este seja mau e pecador, como de fato nós somos, contudo, a palavra de Deus permanece boa e verdadeira. Precisamos deixar claro, irmãos, que quando a pregação da palavra acontece, o que está havendo ali é a própria palavra de Deus. Deus está falando com a sua igreja. E para deixar claro, irmãos, nós não estamos querendo dizer aqui que há uma igualdade entre o que o pastor fala e o que a palavra de Deus diz. Nem estamos dizendo que as pregações que são feitas no púlpito aqui são inerrantes, não tem falhas alguma. Muito pelo contrário, nós falhamos, nós pecamos sim. E as minhas pregações, como a de qualquer outro pastor, vão ter muitas falhas.
Mas o que nós estamos falando aqui é, como bem reconhece o pastor Paulo Anglada, por mais fiéis que os pregadores sejam em suas exposições na Bíblia, eles não são preservados dos erros, como foram os autores bíblicos. Todo pregador erra, todo pregador falha sim. Contudo, quando nós dizemos que a palavra de Deus está presente na pregação, ou que a pregação é a própria palavra de Deus, nós estamos dizendo isso por dois motivos básicos. Primeiro, nós estamos falando da autoridade do pregador. Ele foi chamado pelo Senhor, ele é embaixador do Senhor, ele é comissionado do Senhor para ser a voz de Deus no meio da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus exorta a igreja por intermédio dos pastores. Eles são embaixadores de Cristo. O Senhor exorta, consola, ensina, admoesta, encoraja, fortalece, nutre e guia a igreja através desses homens chamados para serem pregadores da palavra, como Cristo foi. Por isso a pregação é feita debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo e por isso ela é a pregação da palavra de Deus. Em segundo lugar, a pregação da palavra, ela é a palavra de Deus por conta do seu conteúdo. Como o J.I. Parker anuncia, a pregação é a palavra de Deus porque transmite a mensagem bíblica, que é a mensagem, a palavra de Deus. Ou seja, sempre que um pregador se mantém fiel às Escrituras, ele está anunciando a palavra de Deus, e ali está sendo pregado a palavra de Deus, e nós podemos ter a convicção que nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Quando o pastor é chamado para pregar a palavra, ali Deus está falando. Ali é a palavra de Deus. Quando ele é fiel às Escrituras, quando ele lê a Escritura, quando ele explica a Escritura, quando ele aplica a Escritura, nós estamos ouvindo a voz do Senhor falando no meio da sua igreja. O exemplo e o ensino do Senhor Jesus Cristo não deixam dúvidas. Deus edifica o seu povo através de homens chamados para pregar a palavra no meio do seu povo. Por isso, irmãos, nós temos o dever de como igreja orar por esses homens. Nós precisamos durante toda a semana orar para que esses homens sejam capacitados para pregar a palavra no domingo. Não só nesta igreja, mas nas muitas igrejas que existem nesse país e nesse mundo. Nós precisamos orar para que esses homens sejam capacitados, cheios do Espírito do Senhor, para pregar a palavra, para anunciar o reino de Cristo, para que haja vida, para que haja salvação, porque Cristo Jesus foi um pregador da palavra e chamou homens para serem pregadores da palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo ensina que o alicerce da igreja está na oração e na pregação. Se nós não oramos pela pregação, se nós não regamos a pregação com o óleo das nossas orações, certamente ela vai se empobrecer. Ela vai se tornar cada vez mais seca. Interessante que um pastor, ele comentando, dizendo que foi a pior experiência do ministério dele quando ele foi pregar numa igreja onde os tijolos eram mais vivos do que aqueles que ouviam. Não é só o pregador que precisa ser cheio do Espírito na pregação. A igreja precisa ser cheia do Espírito na pregação. Porque o Espírito não é derramado somente sobre o pastor para ungí-lo para a pregação, mas o Espírito é derramado sobre toda a igreja para receber a pregação. Por isso, irmãos, se nós não entendemos que a pregação é fundamental para a igreja e para as nossas vidas, nós não vamos orar por ela. Nós vamos ouvir a pregação como se fosse mais uma palestra, mais um estudo. Mas a pregação não é um estudo, a pregação não é uma palestra, a pregação não é uma recitação. A pregação é o que ela é a pregação da palavra, é o evangelho aplicado ao coração de todo aquele que crê. A pregação não é como uma aula que nós vamos assistir. A pregação é totalmente diferente. Porque a pregação foi o meio pelo qual Jesus Cristo decidiu salvar o mundo e chamou homens para essa tarefa. Por isso é fundamental que a igreja entenda e venha para o culto ansiosa para ouvir a pregação, ansiosa para ouvir a pregação e falar sobre ela em casa, quando voltar. É por isso que as crianças precisam ser ensinadas desde pequenininhas a ouvirem a pregação, obviamente sabendo que elas não vão entender tudo, é óbvio, mas ensinando a elas, desde pequenininho, prestarem atenção naquele homem, muitas vezes magrinho, novinho, que está pregando lá na frente. Porque é através dele que Deus escolheu falar com a sua igreja. As crianças precisam aprender que os pais respeitam a pregação. E pelo respeito dos pais à pregação, elas vão respeitar a pregação. Por isso nós precisamos entender
que por mais que seja atrativo que as nossas crianças fiquem em salinhas no horário do culto, elas precisam estar conosco aqui. Porque Deus fala através de homens a quem Ele chamou para serem pregadores. E eu preciso dizer, por mais que existem irmãos com muita boa vontade, com muita capacidade, com muita inteligência, com muito conhecimento bíblico, com muito conhecimento do Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito, para ensinar crianças em salinhas, não é ali que está acontecendo o culto a Deus. Não é ali que existe um ministro escolhido pelo Senhor para ser a boca de Deus no meio da igreja. Se nós não entendermos o papel fundamental da pregação, nós não vamos entender como a igreja deve funcionar. A pregação ocupa um papel fundamental, Cristo nos ensina isso. Por isso toda a igreja se reúne para ouvir. Lembra das cartas de Paulo, quando ele escreve? Ele coloca lá, escrevendo aos Colossenses, escrevendo aos Efésios, ele diz essas cartas devem ser lidas. E as cartas eram lidas. No momento da pregação, um dos presbíteros da igreja pegava as cartas de Paulo e lia aquela carta para que a igreja pudesse ouvir. E lembra o que Paulo sempre dizia? Crianças, obedeçam aos seus pais. Qual era a ideia de Paulo? A ideia de Paulo é muito clara. As crianças vão estar ali e elas vão ouvir a pregação da palavra. É por isso que quando Moisés chama o povo para ouvir as palavras da aliança, ele fala, eu faço aliança hoje com vocês, com os vossos filhos. Porque as crianças estavam ali, estavam ouvindo a pregação de Moisés, estavam ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, estavam ouvindo a pregação dos muitos pastores ao longo da história da igreja. A pregação é o fundamento da igreja. A oração é o fundamento da igreja. Somente quando houver um povo que ora, um povo que ama a pregação, é que a igreja do Senhor vai crescer. Veja, o nosso Senhor Jesus Cristo continua seu ministério no versículo 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus Cristo parte por toda a Galileia, usando um instrumento para salvar vidas, pregando nas sinagogas deles. Perceba que ele diz aqui, expelindo demônios, e veja como Jesus Cristo não ignora expelir demônios, como Jesus Cristo não ignora as curas, porque ele sabe que elas são atestadores. Mas veja onde o foco do texto está, onde a ênfase do texto está. A ênfase do texto está na pregação. Nós sabemos o que eram as sinagogas. As sinagogas eram lugares onde o povo se reunia para estudar a palavra de Deus, a lei do Senhor. E é para lá que Jesus Cristo vai, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar a lei do Senhor. Pregar a palavra, a pregação da palavra, não é algo de segunda classe. Não é algo que pode acontecer a toda hora, a todo momento. Não é algo que vem e que vai assim e assim por diante. Mas é algo de extrema importância para a igreja. E aqui, talvez, nos nossos dias, nós devemos fazer mais uma aplicação nesse sentido. Uma aplicação que não está necessariamente do texto, mas é deduzida do texto. Quando nós temos nos nossos dias fenômenos onde pregadores pregam a palavra e gravam e postam na internet, acontece um outro fenômeno, esse estranho, quando irmãos deixam de vir à igreja para ouvir pregações em casa. Deixam de vir ao culto para ouvir pregações em casa. E acham que vão ser edificados. E de fato são edificados, crescem no evangelho. Mas quem disse que é ali que o Senhor está falando com a igreja? O Senhor ordenou a pregação da palavra no culto. Se eu deixo de vir para o culto para ouvir a pregação da palavra em casa, eu vou ser edificado? Vou. É a palavra de Deus que está sendo lida e aplicada ali. Mas não é no culto. Não é no culto. Uma das piores experiências que eu passei nesses tempos de pregação, que não são muitos, mas são alguns, foi quando eu tive que pregar o meu último sermão de prova no seminário e por conta da pandemia teve que ser um sermão online. Eu tive que gravar em casa e o professor iria assistir no outro dia com os colegas. Ou seja, eu tive que pregar de frente para uma parede branca, não tinha ninguém no quarto, era só eu. Às vezes o cachorro latia lá de fora, pegava no áudio, não dava muito certo. Mas pense numa sensação terrível, é você pregar sabendo que ninguém está ali ouvindo. Como é terrível você pregar de frente para uma câmera e saber que não tem ninguém atrás lhe ouvindo. Você pensa, não, mas tem alguém lá atrás que está me ouvindo, na sua casa está ouvindo. Sim,
Mas não é o culto, não é o ajuntamento da igreja. Nós não estamos louvando juntos, nós acabamos de louvar, de glorificar o nome do Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos comunhão, nós vamos participar da ceia, por isso a pregação é feita aqui. Quando nós ouvimos sermões em casa, são edificantes, é gracioso, mas não é o culto ao Senhor. Não é a pregação da palavra no culto. Por isso nós nunca devemos deixar de vir à igreja para ouvir pastor em casa. É muito bom, escute esses homens de Deus, escute Hernandes Dias Lopes e Nicodemos e tantos outros, escute, mas nunca deixe de vir à igreja. Seja essa igreja ou se você estiver em outra cidade, em outra igreja, para ouvir esses homens em casa. Eu tenho certeza que nenhum deles vai querer isso. O Senhor Jesus Cristo ensina que o seu reino é estabelecido através da oração e da pregação. Por meio da oração e da pregação que a sua igreja cresce, que a sua igreja se fortalece. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse fundamento e agradecendo, reconhecendo que é de fato pela pregação, pela oração, que a sua igreja é edificada, que nós somos transformados, que nós crescemos em graça. Senhor Deus, Deus Santo, Deus bondoso, Deus que nos deu essa maravilhosa graça que é a oração. Algo tão maravilhoso que Thomas Watson diz que é uma bênção tão tremenda que Jesus Cristo vem até nós no seu Santo Espírito, desce até nós no seu Santo Espírito e nós subimos a Ele em oração. Nós te agradecemos porque nós podemos ter comunhão com o Senhor através da oração. Nós podemos falar contigo, nós podemos levar os nossos problemas a Ti, as nossas ansiedades a Ti, sabendo que o Senhor nos ouve. Nós podemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo quando nós nos colocamos a sós e oramos ao Senhor. Nós te agradecemos também pela pregação da palavra, que foi dada também pelo Senhor. Nós te agradecemos porque nós podemos ouvir a pregação da palavra, saber que o Senhor escolheu homens para pregarem a sua palavra, saber que nós temos a responsabilidade de ouvir com atenção e de reproduzir o que nós aprendemos. Fortalece a tua igreja, Senhor, através desses dois meios. Não permita que nós acreditemos que a igreja vai crescer por outros fatores, senão, especialmente, fundamentalmente, pela oração e pela pregação da palavra. É assim que o Senhor chama as tuas ovelhas. Continua chamando, continua convertendo, continua trazendo salvação através da fé no Senhor Jesus Cristo, pela oração e pela pregação da palavra. Nós choramos no nome dele. Amém.